Olá pessoal, nessa primeira aula da Frente 1, Mecânica, que é o estudo do movimento, nós vamos estudar cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que vai descrever o movimento, simplesmente. Mais para frente, a gente vai estudar a dinâmica, que seria a parte da mecânica que explica os movimentos, principalmente em função das três leis de Newton. Na cinemática, como nós vamos descrever o movimento, uma pergunta logo vem à sua mente, né? Em função de que parâmetros que nós vamos descrever o movimento. Na cinemática, relativamente fácil de se lembrar, nós vamos sempre descrever o movimento em função do espaço, da velocidade e da aceleração. A EVA. Nessa primeira aula, nós vamos ver duas utilizações principais para a EVA. Uma delas, por exemplo, é se você quiser saber, ou se você tiver que responder, qual a definição de velocidade. Velocidade é a variação do espaço numa unidade de tempo ou com tempo simplesmente. Da mesma forma, a aceleração é a variação da velocidade numa unidade de tempo ou com relação ao tempo. Fica fácil de se lembrar, portanto, na palavrinha EVA, a letra de baixo é a variação da letra de cima com a unidade de tempo ou numa unidade de tempo. Velocidade, variação do espaço na unidade de tempo, e aceleração, variação da velocidade na unidade de tempo. Pegue um exemplo. Suponha que alguém diga para vocês: estou na rodovia dos Bandeirantes a 100 km por hora de velocidade. O que significa isso? Quilômetros por hora significa que o espaço está variando 100 km numa unidade de tempo de 1 hora. Da mesma forma, você vê em livros didáticos que a aceleração da gravidade na Terra vale em média 10 metros por segundo ao quadrado. O que será que significa isso? Significa que se você deixar um objeto cair em queda livre próximo à superfície terrestre, a cada segundo que passar, ele vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade por segundo. Metros por segundo ao quadrado, portanto. A aceleração, voltando, é a variação da velocidade numa unidade de tempo. No caso desse sistema de unidade, seria metros por segundo em cada segundo. Bom, nada disso faz muito sentido se nós não definirmos antes, né, a grandeza do espaço. Espaço é o local, lugar, ou a posição onde o móvel se encontra. Nós utilizamos a letra S para o espaço, né, porque a letra E é reservada para energia em física. Então, o S nós tiramos do inglês, space, e por definição seria o lugar ou a posição onde o móvel se encontra. Uma dúvida muito comum que todos têm, né, é se o espaço é igual à distância ou não. Tome um exemplo. Suponha que você está dormindo de madrugada, de repente sua namorada ou namorado te liga e diz simplesmente: amor, estou no quilômetro 45 da rodovia dos Bandeirantes. Você pode expressar isso em cinemática escrevendo simplesmente S igual 45 quilômetros. Será que sua namorada ou seu namorado percorreu a distância de 45 quilômetros? Suponha que sua namorada tenha saído do quilômetro 20. Tá claro que ao passar pela posição 45, ela não terá percorrido 45 km. Ela terá percorrido simplesmente 25 km. Seria 45, a posição onde ela se encontra ao final, menos 20, que é a sua posição inicial. Portanto, podemos dizer que o espaço não necessariamente é igual à distância percorrida. Na verdade, o espaço só vai ser igual à distância percorrida se o móvel partir da origem dos espaços. Será a posição S igual a zero, tanto em quilômetros quanto em metros. Uma outra utilização para a EVA é para se orientar com relação às unidades que estão sendo utilizadas. Naquele primeiro exemplo que eu falei para vocês, que eu estava dizendo, uma pessoa estava a 100 km por hora na Bandeirantes, o espaço estava sendo medido em quilômetros, velocidade em quilômetros por hora, e a aceleração seria medida, portanto, em quilômetros por hora ao quadrado. Notem que, cada vez que eu desço uma letrinha aqui na EVA, aparece uma unidade de tempo aqui. Quilômetros, quilômetros por hora ao quadrado.
se deve ao fato, se você se lembrar, da velocidade ser a variação do espaço com o tempo e a aceleração ser a variação da velocidade com o tempo. Mais normal em livros didáticos é que a gente trabalhe no sistema internacional. Nesse sistema, o espaço seria medido em metros, a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, como naquele segundo exemplo que eu estava comentando com relação à aceleração da gravidade terrestre. Frequentemente nós trabalhamos com equações desse tipo em vestibular, e essas equações são chamadas equações horárias, devido à presença do tempo do lado direito do sinal de igual do espaço. Equação horária do espaço serve para quê? Ela pode te dar qualquer posição em qualquer instante que você quiser. Ou ao contrário, pode te dizer o instante em que o móvel passa em qualquer posição. Note aqui do lado direito a presença da unidade SI, Sistema Internacional. Então, qualquer coisa que nós calcularmos aqui do lado direito, a unidade da resposta será metros, que a gente está trabalhando no espaço. Por exemplo, uma informação que você pode obter daqui é qual a posição do móvel no instante de tempo t igual a 1 segundo. Aqui bastaria substituir esses dois tempos por 1 e fazer a conta. S igual 3 vezes 1 ao quadrado menos 18 vezes 1 mais 2. Lembrando a ordem, a prioridade das operações da matemática, nós devemos fazer a potência primeiro, 1 ao quadrado é 1, multiplicação, divisão depois, 3 vezes 1, 3, menos 18 vezes 1, 18, e só ao final a gente deve fazer somas ou subtrações. Somando e subtraindo tudo, 3 menos 18, menos 15, né? Mais 2, menos 13 metros seria a resposta. Com essa mesma equação, podemos exemplificar outra questão muito frequente em vestibular. Seria calcular a posição inicial do móvel. Para calcular a posição inicial do móvel, nós devemos substituir o tempo por zero. Se eu fizer isso aqui na nossa equação horária, eu vou obter 3 vezes 0 ao quadrado, menos 18 vezes 0, mais 2. Notem que os termos que têm multiplicação por zero vão se cancelar, e eu vou obter S igual a 2 metros. Isso aqui é a posição de partida do móvel quando o meu cronômetro se encontrava zerado. Uma noção importante que vocês devem ter na cinemática é a noção de derivada. Derivada é uma operação matemática, na verdade, que você aprenderia numa faculdade de exatas, engenharia, física, matemática, por exemplo, mas cuja utilização tem grandes benefícios na compreensão da cinemática para a gente. Então, na verdade, eu vou estar explicando para vocês como é que se faz a derivada, mas a gente não vai explicar como isso funciona, porque isso funciona assim, ok? As derivadas de funções polinomiais são extremamente fáceis de serem realizadas. Você vai pegar o expoente, aqui em cima, do t, e multiplicar pelo número da frente. O que eu obteria então? 2 vezes 3, 6, t. Em seguida, eu subtraio 1 do expoente. Como eu tinha ao quadrado, subtraindo 1, eu vou obter 1. Faço o mesmo no próximo termo, lembrando que aqui tem t a primeira. Então, pego o número 1, multiplico pelo número que está na frente dele, que é o 18, negativo, né? Eu obtenho menos 18. Só que se na sequência eu subtrair 1, o tempo vai desaparecer, e t elevado a zero vale 1. Então ele fica subentendido aqui. Ok? E a derivada do 2 seria zero. Um modo fácil de você entender isso, vem aqui no cantinho, né? É você lembrar que o 2, na verdade, é igual a 2 vezes t elevado a zero. Posso escrever assim. Então, se eu fosse derivar isso aqui, eu multiplicaria 0 vezes 2, daria 0, e multiplicaria por t a menos 1, 0 menos 1. Só que isso aqui não faria diferença, que esse termo inteiro seria 0. Portanto, a derivada de 2 é 0. Na verdade, a derivada de qualquer número é 0 pelo mesmo motivo.
Se eu pegasse o número 5, por exemplo, 5 é 5t elevado a zero, pelo mesmo motivo anterior. Se eu fosse derivar isso aqui, 0 vezes 5, já daria zero logo de cara. Tá ok? Então, derivada de qualquer número é zero. A derivada desse polinômio de cima seria, portanto, 6t à primeira menos 18. Na verdade, o que importa é o seguinte. O que eu obtive aqui? A equação original era o espaço. A derivada aplicada ao espaço me dá a velocidade. Que conclusão que você tira disso? Na verdade, a derivada mede a variação dessa função. Isso faria sentido se você lembrar que anteriormente eu disse que a velocidade era o quanto variava o espaço em uma unidade de tempo, com relação ao tempo. Portanto, se eu, aplicando a derivada, eu obtenho a variação, a derivada do espaço me dá a velocidade. Eu poderia repetir esse procedimento mais uma vez. Pego o número 1 do expoente, multiplico por 6, dá 6, né? Na hora que eu subtrair esse 1 do t, ficaria t elevado a zero, que dá 1, fica subentendido aqui. E a derivada de menos 18 é zero. Portanto, a derivada desse polinômio, essa equação de velocidade, daria 6. O que seria isso? Pela mesma explicação anterior, isso aqui seria a nossa aceleração. Então, a primeira utilidade da derivada é bem clara. Seria você obter, a partir da equação de espaço, a equação de velocidade, e a partir da equação de velocidade, a equação de aceleração. Uma rápida demonstração da utilidade da derivada, por exemplo, seria se você tivesse uma equação dessas no vestibular e fosse feita a pergunta, né? Esse móvel para, sim ou não? Justificar. Como é que eu faria isso? O que eu sei é que quando o móvel para, a sua velocidade escalar vale zero. Só que eu tenho a equação horária dos espaços. Então, deveria aplicar a derivada uma única vez, obter a equação horária da velocidade, que seria 2 vezes 1, 2, t, tiraria 1 do expoente, ficaria 1, menos, aqui tem 1, vocês lembram, né? 1 vezes 12, 12. Se eu tirar 1, o tempo vai desaparecer. E a derivada de 3 vale zero. Obtive a equação horária de velocidade, vou substituir velocidade por zero e proceder à operação matemática. 2t à primeira menos 12. Vou passar o 12 negativo para o outro lado, ele fica positivo, né? 12 igual a 2t. Vou deixar de escrever esse primeiro aqui. E agora eu pego o 2 que está multiplicando, passaria dividindo. Invertendo os lados, o tempo seria 12 sobre 2, seria 6 segundos. O que significa isso? Que quando o instante for, quando o cronômetro marcar 6 segundos exatos, o móvel vai parar, vai inverter o sentido do seu movimento. Uma dica importante para vocês. O grau da equação é o maior expoente que está envolvido do lado direito desse polinômio. Essa equação que eu usei como exemplo, portanto, é uma equação de segundo grau. E esse grau aqui, menos 1, seria o número de vezes que o móvel pode inverter seu movimento ou não. Em outras palavras, se eu tiver um polinômio de segundo grau para a equação de espaço, ele pode parar e inverter uma vez. Notem que não é uma afirmação. Pode acontecer no móvel não parar, mas ele poderia parar e inverter uma única vez. Se eu tivesse uma equação de terceiro grau, o móvel poderia parar 2 vezes até.